A gente fica sentado ali ouvindo e eu me lembro que os judeus têm um dito antigo de que quem ensinou a música para os homens foram os anjos. Faz sentido. Faz sentido. Entra dentro do coração da gente, entra dentro da alma da gente, comunica sentimentos que as palavras não traduzem bem. É um veículo que somente a mente de Deus poderia ter criado. Quero tomar alguns minutos para poder considerar o texto que nós já lemos, que está na primeira página do seu boletim, por isso eu peço que você tenha novamente consigo. Estou compartilhando hoje com os irmãos e com os amigos que nos visitam algo que nós temos preparado e que vai sair no boletim da igreja, tanto do próximo domingo quanto do domingo seguinte. No Salmo 119, nós encontramos algumas palavras que eu estou aí destacando em negrito, que nos fazem pensar e considerar diferentes aspectos da palavra de Deus. Este salmo, que nós sabemos ser o maior capítulo da Bíblia, e uma curiosidade apenas para agradar o coração dos irmãos, o menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117, o maior é o Salmo 119, e quando nós dispomos os 1131 capítulos da Bíblia em simetria, nós encontramos que o capítulo mediano, exatamente o do meio da Bíblia, é o Salmo 118, entre o menor e o maior. Terá sido escrito o Salmo 119, muito provavelmente, ainda que a gente não possa afirmar 100% de certeza, terá sido escrito por Esdras. Esdras, que foi o líder espiritual do povo quando voltaram da Babilônia, uma vez que tinham sido expulsos da sua terra, e lá foram forçados a viver durante 70 anos, regressaram sob o comando estratégico de Neemias, mas a liderança espiritual de Esdras, que aqui nos permite enxergar um pouco do seu coração e da sua fé, e nós ficamos encantados com a forma, eu não gosto dessa palavra, mas vou usá-la, com a forma apaixonada. Eu não gosto dessa palavra porque paixão é uma coisa muito rápida na vida da gente, mas a forma intensa e sincera, posso me expressar melhor assim, a forma intensa e sincera como ele declara o seu amor pela palavra de Deus. Ele pega as 22 letras do alfabeto hebraico e escreve 8 linhas poéticas, cada uma delas começando com uma dessas letras. Você observa essa divisão aí na Bíblia que você tem consigo, porque a primeira divisão do Salmo chama-se Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Então ele escreveu 8 versos que começavam com a letra Aleph, depois 8 versos começando com a letra Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, e assim por diante, chegando ao impressionante número de 176 declarações de exaltação da palavra de Deus. Há um contraste muito grande entre o coração de Esdras, um homem de Deus, e o tempo que a gente vive, porque Esdras pensa da Bíblia de maneira muito alta e muito elevada, e nós devemos pensar na Bíblia e da Bíblia de forma muito alta e muito elevada. De todos os livros que existem no mundo, é o único cuja procedência é divina. De todos os livros que existem no mundo, é o único cujas palavras, de fato, assim como a música, comunicam-se diretamente com nossa alma e nos elevam a alma, nos tiram do limite do horizonte humano e nos fazem aproximar de Deus. Li na internet este pensamento: é o único livro que você consegue ler na companhia do autor. Na companhia do autor. Como ele fala da Bíblia então? Como ele fala da Bíblia? Verso 1 diz assim: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Eu destaquei essa palavra aí no texto, no boletim, na lei. Se você está aí com a sua Bíblia, pegue a sua caneta e marque essa primeira palavra. Ele chama o livro de Deus, ele chama a palavra de Deus de lei.
Ora, pastor, será que ele falava daqueles itens da lei de Moisés, os 10 mandamentos, que são mais conhecidos, e outros? Mas na verdade ele se refere a toda a palavra de Deus, como a lei do Senhor. Diferente das leis do Brasil, a lei do Senhor não é pisada por aqueles que zombam dela. Ouça esta frase, e depois eu direi quem a escreveu e quando. Ouça esta frase: as leis são como teias de aranha, que prendem os pequenos mosquitos, mas são atravessadas pelos grandes besouros. Gostaram dessa frase? Parece o Brasil que a gente vive? Esta frase foi escrita há mais ou menos 2100 anos, por um advogado romano. Já era problema lá naquele tempo. O Brasil, para você ter uma ideia, já teve 7 constituições. Há 2 do Império, depois a primeira da República Velha, a do Estado Novo, a do regime militar. Teve uma emenda do regime militar, considerada por alguns como 6ª, e a 7ª, a nossa, de 1988. A gente faz leis para trocá-las logo em seguida, mas a lei do Senhor é permanente. É chave de felicidade. Ele diz: bem-aventurados, felizes, abençoados, aqueles que andam retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. A lei de Deus é uma lei moral, é uma lei espiritual, é algo que comunica com o interior da nossa alma e que nos faz perceber quem Deus é. A lei de Deus, meus queridos, amados irmãos e amigos, a lei de Deus nos revela a santidade do Senhor. Aqui no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo, se uma lei é por muitas vezes violada e perde a sua importância, um grupo de pessoas consegue simplesmente alterar aquela lei e ela deixa de ser lei. A lei de Deus é permanente, como revelação de quem Ele é e como consequência de quem nós não somos e do quanto precisamos da salvação que vem do céu. Será que se alguém se aplicar muito minuciosamente aos itens da lei, essa pessoa conseguirá obter a salvação do céu? É difícil, porque a própria lei diz que quem quebra é transgressor da lei, é culpado de transgredi-la. De fato, o livro de Deus é a lei do Senhor, nos revela quem é o Senhor, nos revela a sua santidade, nos revela a nossa necessidade de salvação. O verso 2 diz assim: bem-aventurados os que guardam os seus... Uma segunda palavra: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. Eu gosto dessa palavra, porque essa palavra ressalta para nós a origem divina da Bíblia. De fato, a Bíblia traz informações que somente Deus tem. Por exemplo, a Bíblia nos mostra em que ordem o universo foi criado. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? 5 de cada vez somente. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? A luz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas quem estava lá para ser testemunha disso? Somente Deus. Um outro texto em Gênesis fala que quando aconteceu o dilúvio, como sinal do juízo de Deus, o primeiro sinal do juízo de Deus sobre a humanidade, as águas subiram 15 côvados, 15 medidas de meio metro, 7,5 metros acima do topo das montanhas. Nós sabemos que Noé não tinha nenhum dispositivo nem para governar o navio, quanto menos âncoras, quanto menos condições de calcular isto. Quem sabia isto? Deus. A Bíblia traz os testemunhos de Deus, a voz do céu que nos revela aquilo que nós não podemos saber. De fato, nós sabemos que durante muito tempo a humanidade acreditou que a terra era chata. Chata de vez em quando ela é. Não, a terra era plana. E há quem acredite ainda hoje que seja. Mas lá no livro do profeta Isaías, não precisa ler agora, capítulo 40, verso 22, pode conferir depois, 600 anos antes de Cristo, muitos anos antes do desenvolvimento de toda a tecnologia e conhecimento humano, está escrito que a terra é redonda. Quem sabia disso?
Deus, somente Deus. A Bíblia é o instrumento que traz para nós a sabedoria do céu, a revelação de Deus, a onisciência, a onipotência, o saber do Senhor, são os testemunhos de Deus, a voz de Deus, revelando a nós aquilo que não temos condições de saber. Felizes os que guardam os testemunhos do Senhor e o buscam de todo o coração. De fato, este livro nos mostra Deus, a sua grandeza, o seu poder, a sua santidade, a sua força, a sua sabedoria, e mais do que isto, porque isto já é muito, mas nos mostra que Deus é propício a nós, que Deus se deixa achar quando nós o buscamos. Felizes quem o busca, os que o buscam com todo o coração. Prossigo a leitura. Não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. É notável isto, que ele chame a palavra de Deus de caminho. Pode chamar de livro, de papel, de caminho. De caminho, de fato caminho, porque é uma expressão que se refere ao estilo de vida, ao comportamento, à atitude, ao pensamento, ao sentimento, às prioridades, às escolhas. De fato, ouçam novamente, não praticam iniquidade, não vivem à parte do padrão de Deus, mas andam nos caminhos, vivendo uma vida segundo aqui está revelado, vivendo uma vida segundo Deus aqui nos mostra, vida feliz, vida abençoada. Esta é a marca, é uma marca tão forte que os primeiros cristãos, antes até da palavra cristão vir a surgir, eram chamados de os do caminho, pela forma como viviam, pela forma como se comportavam. É mais uma expressão, é mais um aspecto da palavra de Deus. Verso 4: tu ordenaste os teus... pastor, mas no tempo de hoje, mandamento? Não. Talvez se fosse hoje a reedição deste salmo, ou se Esdras vivesse em 2018, ele ia escrever assim: tu nos deste as tuas sugestões, tu nos mostraste as tuas opiniões. É o máximo, é o limite máximo que qualquer um pode ir. Movido pelo Espírito Santo está escrito: tu ordenaste os teus mandamentos. Vivemos uma crise de autoridade no nosso país. Nosso país não, mais que isso, nosso tempo. Vivemos uma crise de referência, vivemos uma crise de liderança, vivemos uma crise moral, porque a autoridade absoluta precisa ser posta no seu devido lugar. A autoridade absoluta que pertence a Deus, a soberania e o poder, o domínio de Deus. Tu ordenaste os teus mandamentos. Toda a autoridade de Deus está posta aí nesta palavra. A Bíblia não é um livro de conselhos, a Bíblia não é um livro de sugestões, que a gente ouve e pensa: puxa, o que será que a Bíblia diz para mim hoje? Lembram-se alguns daquelas caixinhas, não se lembram? Tirava lá um textinho, lia, punha lá de volta, tirava outro. E aí o cidadão de manhã foi sair antes de ir para o trabalho, tirou lá e estava escrito: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa não, dá outra. Não, tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente, cuidadosa, minuciosamente, escrupulosamente os observássemos. Não como constrangidos, nem como amarrados, nem como pessoas que estão limitadas a isto, mas como pessoas que entendem que a felicidade está neste caminho, como pessoas que conseguiram obter pela graça de Deus a compreensão de que o caminho que a palavra de Deus revela, esse sim é caminho de vida feliz, esse sim é caminho de vida abençoada. Verso 5, ele chega a ponto de dizer: quem dera
Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Expressão que a gente sente no coração quando a gente passa por certo texto na leitura da Bíblia e fala assim: ô Senhor, como eu queria ter lido isso aqui antes. Se eu tivesse entendido isso aqui antes de fazer tal escolha. Se eu tivesse lido isto antes de dizer tal palavra. Ele diz: quem dera os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Mas há uma boa notícia, ainda há tempo, viu minha gente? Ainda há tempo do nosso caminho ser dirigido pela palavra do Senhor. Ainda há tempo de a verdade do céu chegar ao nosso coração. Ainda há tempo de alcançarmos as felicidades e bênçãos que Deus promete aos que creem somente em Jesus Cristo para a sua salvação. Verso número 6, ele diz: eu não ficaria confundido. Quem nunca experimentou na vida confusão? Você agiu numa direção e a sua cabeça te falou que aquela direção era certa, mas depois, na reviravolta dos eventos, na forma como os acontecimentos se dão, as coisas acontecem e as pessoas agem, a gente fica confuso. A gente diz: puxa vida, sendo a gente daqui de onde a gente fala assim: uai, sou. Ele diz: eu não ficaria confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Digo de novo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de aprendermos todos os dias a viver segundo a palavra do Senhor. Verso 7: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. É uma palavra para a gente considerar. É mais um aspecto da palavra de Deus para a gente considerar. Aqui no nosso país, eu digo novamente para estabelecer uma comparação, nas questões humanas, os juízes chegam a certas decisões e a decisão de um juiz vale como jurisprudência para ser consultada por outros e aplicada em situações semelhantes no direito, nos processos e nas questões tribunais. Os juízos de Deus, gente, é muito parecido. É quando a sabedoria de Deus se revela indo ao encontro, em grande misericórdia, indo ao encontro das necessidades humanas. E aí nós nos tornamos bons leitores da palavra de Deus, porque o conselho já está dado, a resposta do céu franqueada para nós. Nós nos tornamos bons leitores da Bíblia, porque passamos a enxergar a forma como ela é viva, como ela é eficaz e como ela comunica com o nosso coração. Nós lemos a Bíblia e se a gente lê com olhos rasos, a gente vai achar a história de Gideão muito chata, e a história de Josué muito cansativa, e a história de Davi. E a pessoa ainda bate na sala do pastor e fala assim: pastor, por que tem Reis e Crônicas? É a mesma história. Não, a gente vai chegar lá nos estudos de quarta-feira. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e a lemos, não com olhos rasos, mas com os olhos da fé, nós enxergamos lições, exemplos. Nós enxergamos o padrão de Deus que não muda. Nós aprendemos e obtemos grande sabedoria e conselho para o nosso próprio viver. Veja que ele diz: estes são os juízos e a sabedoria do céu aplicada às questões humanas. Então eu tenho certa situação na minha vida. Sabe o que eu tenho aprendido, gente? Lendo o livro dos Provérbios, eu falo assim: puxa vida, isso aqui estava escrito aqui. Estava escrito. Lá em Provérbios fala que a boa palavra é como uma maçã de ouro numa salva de prata. E quem de nós aqui nunca disse uma palavra ruim e se arrependeu de tê-la dito? O livro dos Provérbios fala que entrar no meio da briga é igual puxar um cachorro pelas orelhas. O livro dos Provérbios, falei de Provérbios, mas toda a palavra de Deus é abundantemente rica de respostas para a nossa vida. Os juízos de Deus, a forma como Deus mostrou a sua sabedoria e a sua verdade. Se a gente aprende da vida de Gideão, e da vida de Josué, e da vida de Davi, muito mais, sobretudo, nós aprendemos da vida do Senhor Jesus Cristo. Verso 8: observarei os teus estatutos. Estatuto. O que é estatuto?
Aquele negócio da igreja que a gente consulta de vez em quando na Assembleia. O que diz o Estatuto da Igreja? E a gente sabe que existe umas leis aí chamadas Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado por aí de ECA, que nome feio. E que existe o Estatuto do Idoso. Eu tenho um tio que mora lá em Dores do Indaiá, meu tio Fernando, ele já está velhinho, magrinho, e meu primo, filho dele, é grandão, fortão. Então ele fala assim: esse aqui é o meu Estatuto do Idoso, é ele que me defende, é ele que me livra das enrascadas. Estatuto é um conjunto de leis específicas, reunidas para tratar de um certo assunto. Na palavra de Deus há estatutos. Em toda ela, na verdade, há um estatuto de conduta, há um estatuto de fé, há um estatuto revelado da salvação do céu, quando cremos somente em Jesus Cristo como nosso Salvador e nos entregamos somente a Ele como nosso Senhor, soberano, guia, nosso Deus de nossa vida. Esse é o estatuto do céu. Esse é o estatuto do céu. Então ele diz: observarei os teus estatutos. O que Deus diz, isso farei. O que o céu diz, qual é a voz de Deus quanto à salvação do homem? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Observarei os teus estatutos. O que a Bíblia diz, que diz a voz do céu quanto à nossa vida? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Observarei os teus estatutos. Farei aquilo que a tua palavra diz. Alcançarei a bênção de Deus. Não me desampares totalmente. E esta é a experiência de quem observa o estatuto da fé, de quem observa o estatuto da salvação que está posto no Evangelho e na cruz do Calvário. Nós encontramos que Deus nunca mais nos desampara. Deus está sempre presente em nossa vida. Deus está sempre nos abençoando. Devo me deter aqui. Há outras palavras. Há a palavra preceitos, há a palavra ordenanças, há a palavra, mas eu vou publicar isso no boletim e os irmãos poderão ler nos próximos domingos a continuação desse estudo. Deus coloque a sua palavra no nosso coração hoje e todos os dias. Amém, irmãos? Amém. Fique em pé e vamos cantar este hino. Este hino expressa o nosso sentimento diante destes aspectos da palavra de Deus. Eu quero o pão do céu, ó Salvador, pois meu sustento vem do teu amor. Da mera letra além, quero escutar a tua voz suave a me falar. Podemos dizer isso sobre a Bíblia, quando a lemos: Jesus fala conosco. Assim, sim. Eu quero o pão do céu, ó Salvador, pois meu sustento vem do teu amor. Da mera letra além, quero escutar a tua voz suave a me falar. De tua graça, ó Deus, vem me suprir, com paciência vem me corrigir. Minha vaidade então há de ter fim, e tua paz será constante em mim. Tu és o pão do céu, eu nada sou. Que maravilha, sei que salvo estou. De todo o coração vou te seguir, só pela fé consigo prosseguir. Meus olhos vêm abrir por teu poder, para que tua graça eu possa ver. Os pensamentos teus vêm me ensinar, faze que eu ande, ó Pai, sem vacilar.
obrigado, porque o Senhor nos deu a Tua palavra, porque nós temos a Bíblia Sagrada, que o Senhor fez atravessar todos estes muitos anos, intacta, como instrumento do Senhor, para conhecermos a Ti e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a Tua palavra, Deus, chegue ao coração de todos nós, pela atuação do Teu Espírito Santo, que assim nos leve a um viver feliz, bem-aventurado, porque abençoado pelo Senhor. Obrigado por este culto, nós Te agradecemos. Obrigado pela escola de música de nossa igreja, faze-a prosperar cada vez mais. Obrigado por cada pessoa, Deus, por cada família, por cada lar aqui representado, e que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Senhor Deus, dá-nos mais graça do céu, pois nós precisamos e Te pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor Te abençoe e Te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.